Olá, querido aluno, querida aluna, estamos de volta. Aqui é o professor Vitor Kessler e vamos dar continuidade aqui ao estudo da inteligência artificial, desse conceito. E uma das minhas apostas para uma prova que tem no edital inteligência artificial é ela fazer alguma pergunta genérica sobre determinada tecnologia que está relacionada ou que faz parte da inteligência artificial. E eu não poderia começar sem trazer a definição de machine learning, de aprendizado de máquina, que é fazer as máquinas aprenderem como seres humanos aprendem. Fazer as máquinas aprenderem, é criar algoritmos, criar soluções técnicas, ferramentas para o aprendizado da máquina. Tá? E essa máquina ela vai aprender com dados. Bases de dados é a experiência que as máquinas têm acesso e que conseguem processar esses dados e conseguem extrair informação e poder de previsão desses dados. E, na medida em que ela vai tendo acesso a novos dados, e isso vai fazer com que o desempenho dela melhore. Opa, passei aqui sem querer. Vixe, onde é que eu estou, gente? Melhore ao longo do tempo, tá bom? Trouxe aqui redes neurais artificiais porque, assim, cabeça de examinador, é igual bumbum de neném, sai de tudo. E aí, redes neurais artificiais é um brand, é uma marca associada à inteligência artificial, Redes neurais artificiais, que a gente tem um curso específico aqui no Provas de TI, dá uma olhada lá, é um algoritmo do paradigma conexionista, porque existem várias conexões entre as redes neurais. As redes neurais elas são formadas por camadas de neurônio, Você tem uma camada de entrada, você tem uma ou mais camadas escondidas e tem uma camada de saída. E aí, por exemplo, esse neurônio aqui, ele está conectado com todos os neurônios da camada anterior e com todos os neurônios da camada posterior. Isso faz com que a gente tenha diversas conexões entre os neurônios, o que explica o nome do paradigma conexionista, tá bom? Qual é a ideia da rede neural? Ela faz computações matemáticas. Para uma entrada de dados numérica que vai entrar em cada um dos neurônios da camada de entrada, esses dados de entrada eles vão passar por diversas multiplicações por pesos, vão entrar nos neurônios, vão ter funções sendo ativadas, sendo chamadas, e as saídas dessas funções que estão dentro dos neurônios passam para a camada seguinte, onde é multiplicado de novo, até que chega na última camada e vai sair desse monte de multiplicações e chamadas de funções um valor, que vai ser a saída da rede neural, o aprendizado, a previsão da rede neural. Então, se você coloca dados de uma transação de cartão de crédito na entrada, a saída da máquina vai ser 1 se ela for fraudulenta e 0 se ela não for, por exemplo, ou o contrário, tá bom? E aí, o que acontece na rede neural para ela acertar, porque essas computações não são aleatórias, você tem pesos que são valores que estão guardados nas conexões, que eles são ajustados ao longo do treinamento da rede neural, ao longo do treinamento, que é você passar cada um dos dados da base de dados de treinamento dentro da rede neural e verificando se ela acerta. Se ela acerta aquele dado em específico que já está rotulado, beleza. Se ela erra, você altera os dados para que ela acerte na próxima vez, altera os pesos para que ela acerte da próxima vez. Isso é o algoritmo de backpropagation. E é basicamente isso. E redes neurais é muito famoso, Todo mundo fala em redes neurais artificiais. Mas elas são um tipo de algoritmo de aprendizado de máquina. Aí sim, aprendizado de máquina é uma área da inteligência artificial. Processamento de linguagem natural, pessoal, PLN, está muito na moda. Estourou agora com o ChatGPT, mas ele já era utilizado antes na Alexa, já era utilizado antes na Cortana, na Siri, já era utilizado em chatbots de empresas, quando você entra lá para pedir ajuda na Go ou na TAM, você vai pelo chatzinho, tem um robozinho ali conversando com você no começo. Você também tem processamento de linguagem natural quando você liga
para uma empresa e cai naquelas opções automáticas iniciais, né? Aí você fala lá, 9, quero falar com uma pessoa viva. E aí você vai. Aquele caminhozinho ali que você faz também é PLN, tá bom? PLN é o estudo da interação entre máquinas e a linguagem humana, incluindo tarefas como tradução automática, reconhecimento de fala e análise de sentimento. Né? Você pegar um texto e... Então, análise de sentimento, pessoal, é a ideia de que você tem um texto e aí a máquina entende o sentimento daquele texto, se é um sentimento positivo ou negativo. Tradução automática de texto, né? Se você converter de uma linguagem para a outra, do português para o inglês. Reconhecimento de fala, né? Pegar o áudio e transformar aquilo em um texto. E, em um segundo momento, pegar o texto e entender o significado daquele texto, né? Isso é o contexto aí de PLN. Visão computacional, já falei, né? A ideia de você ter a máquina funcionando como um olho, reconhecendo padrões em imagens e vídeos. A robótica inteligente não é só fazer o robozinho que vai automatizar um processo industrial, mas fazer um robô que vai ser inteligente e que vai reagir de forma inteligente às entradas, aos inputs que ele vai receber, em especial numa tarefa complexa, tá? O que mais? Sistemas especialistas, sistemas de IA projetados de forma inteligente e que eles são específicos para uma determinada área de conhecimento. Ou seja, onde você tem que ter um humano especialista, sei lá, neurologia, você também vai poder criar um sistema especialista naquela área de conhecimento, naquele domínio específico. Mas esse sistema especialista ele tem todos os preceitos, né, da inteligência artificial. Algoritmos genéticos são algoritmos de aprendizado de máquina, da mesma forma que as redes neurais, só que eles usam técnicas baseadas em evolução, baseadas em genética. Fazendo uma comparação, você está querendo fazer a previsão de alguma coisa e tem várias soluções possíveis. Você coloca essas soluções para competir entre si e a mais forte, a que sobreviver, é que vai ser escolhida. Isso é uma ideia de algoritmo genético que a gente pode estar utilizando, tá bom? Sistemas de recomendação são sistemas que você utiliza especialmente em e-commerce e em prestadores de serviço que são consumidos, a exemplo de serviço de stream, onde você assiste um filme, assiste outro, a máquina te recomenda o próximo. Tá? Então, sistemas de recomendação eles são baseados em inteligência artificial. Quem diz para você que você deve assistir tal filme ou que você deve comprar tal produto dentro de um e-commerce qualquer é um sistema de recomendação, é um sistema de IA. A IA conversacional são as tecnologias que estão presentes em chatbots e em assistentes virtuais. Tem o PLN lá por trás, mas o pessoal também criou esse termo para se referir a chatbots e assistentes virtuais. O chatbot é o robozinho que você conversa e o assistente virtual ele vai além da conversa. Por exemplo, a Alexa. Ela não só conversa com você, ela interage com dispositivos inteligentes, ela te consegue, apresentar a previsão do tempo, ela pode tocar uma música para você. Então, vai além da simples conversa que você faz num chatbot. Ela até tem um assistente virtual, até tem chatbot para você conversar com a pessoa. Com a máquina. Mas vai além disso. Mineração de dados. Data mining, pessoal, é um processo de trabalho que nasceu faz tempo. Isso, acho que em 2000 eu já mexia com data mining. E a ideia de você extrair conhecimento de bases de dados. Quando você faz essa extração, quando você descobre esses... Cadê aqui o meu mouse? Quando você descobre padrões e conhecimentos a partir de um conjunto de dados grandes e complexos, conjuntos de dados grandes e complexos, usando aprendizado de máquina, a gente tem uma interseção. Essas técnicas que a gente pode utilizar para fazer mineração pode ser estatística, pode ser matemática, modelos matemáticos, pode ser aprendizado de máquina. Apesar de que hoje 99% dos projetos de mineração, de data mining, eles estão focados em ferramentas de IA, de aprendizado de máquina. Reconhecimento de padrões é um nome genérico para você identificar padrões em um dado, em uma imagem,
em objetos. É quando você pega uns dados que se repetem ao longo do tempo e que significam a mesma coisa. E aí a máquina aprende justamente a identificar esses conjuntos de dados. A máquina, quando vai classificar uma transação de cartão de crédito como fraudulenta ou não, ela foca nos dados. E aí ela começa a entender que toda vez que os dados são assim, 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 trata-se de uma transação fraudulenta. É assim que a máquina aprende. IA explicável é você explicar para a pessoa, para o ser humano, por que a máquina decidiu por aquela decisão, por aquela previsão. Quando você usa árvores de decisão, né, você vai ver aí no curso de aprendizado de máquina, onde você toma diversas decisões até chegar na saída, tipo, essa transação é fraudulenta porque o valor é abaixo de R$1.000, porque aconteceu depois das 10 da noite e aconteceu fora do Brasil. Isso é uma árvore de decisão, percorrer uma árvore de decisão. E você consegue explicar por que ela disse que aquela decisão era fraudulenta. Tá bom? Agora, uma rede neural, onde eu fiz o desenho, né, no slide anterior, mostrando que são várias computações, várias multiplicações, de que os pesos vão sendo ajustados para ficarem perfeitos, e que você tem funções de ativação dentro de cada neurônio, você não consegue explicar. É a IA, rede neural pura é a IA não explicável. Mas a IA explicável pretende desenvolver métodos e algoritmos para entender o processo de tomada de decisão de um sistema de inteligência artificial. Tá bom? Agentes inteligentes, programas de computador que tomam decisão e agem de forma autônoma em um ambiente específico. É apenas um brand, uma marca que deram para sistemas especialistas, tá? Mas só que eles são agora agentes inteligentes. É a mesma coisa no final das contas. Aprendizado profundo é o uso de redes neurais artificiais com várias camadas para fazer machine learning. Tá? Quando você usa uma árvore de decisão, quando você usa uma support vector machine, quando você usa uma random forest, quando você usa um KNN para fazer aprendizado de máquina, você está dentro do aprendizado de máquina. Mas quando você usa uma rede neural artificial com muitas camadas, você está num subcampo de machine learning, que é o aprendizado profundo ou deep learning, tá bom? Processamento de sinais é mais uma tarefa que você faz em IA, onde você analisa e interpreta sinais analógicos, como áudio, vídeo, tá bom? É apenas uma forma de você atuar na área de inteligência artificial e que existem algoritmos específicos especializados nisso. IA responsável traz a ética para dentro da IA. É o campo da IA responsible, né, em inglês. É o campo da IA que tenta garantir que a IA seja desenvolvida e implementada de forma ética e legal, tá bom? E por fim, o raciocínio automatizado, desenvolvimento de algoritmos para automatizar o processo de raciocínio lógico, né? Ele cria predicados, lógica de primeira ordem, e consegue fazer decisões lógicas usando inteligência artificial. Tá bom, pessoal? Essas são as áreas da IA. E aí a gente vai terminar o curso com algumas questões de concurso que eu selecionei que tratam sobre o tema. Quadrix 2022. O conceito de IA refere-se unicamente a duas grandes áreas do conhecimento, ciência da computação e a matemática. E cadê a estatística? E cadê a medicina, que a gente usa para fazer uma máquina que consegue prever se a imagem de uma tomografia computadorizada tem um tumor maligno ou não? Você precisa ter o conhecimento médico ali. Então, a IA, ela perpassa todas as áreas de conhecimento. Questão errada. Da mesma prova aí, ó, em uma visão ampla, e eu odeio essa questão, a Quadrix veio me dizer que a IA se divide em Machine Learning e Deep Learning, só que a gente acabou de ver que Deep Learning é uma área de Machine Learning, né? Se a gente pensar assim, ó, IA está aqui, Machine Learning é um pedaço da IA, e Deep Learning é dentro de Machine Learning. E aí ele está me dizendo que a IA é isso aqui, ó. Machine Learning e Deep Learning. Isso é IA. E a questão é dada como correta, mas eu discordo frontalmente desse gabarito. Prova do SEBRASC 2022. As aplicações em IA são definidas como uma sub-área da área de Machine Learning. Ao contrário, Machine Learning é uma sub-área de IA. Questão errada.
Mais uma aqui, IA refere-se a um campo de conhecimento que não está associado à aprendizagem. É errado, né? As máquinas aprendem. O resto eu não vou nem ler. Mais uma agora aqui, para essa fecha, não, tem essa e outra questão. Essa caiu na prova da Receita agora em 2023. A IA responsável e a IA explicável são conceitos importantes no desenvolvimento de IA. A IA explicável refere-se à capacidade de explicar como uma decisão foi tomada pelo modelo de IA. Muito bem. E a IA responsável envolve garantir que a IA seja desenvolvida e implementada de forma ética e legalmente responsável. Peguei esse texto aqui e coloquei no meu material teórico. Nesse contexto, sobre responsible AI, responsável, vamos falar em português, né? Assinale o que está errado. A responsible AI envolve garantir que a IA seja desenvolvida e implementada de forma ética e legalmente responsável. Cara, isso aqui está no comando da questão. Meu querido examinador, seja melhor, né? Só trocou o responsável por responsible. É responsible. Então, ó, aqui ó, tá errado. Tá certo, mas a gente está procurando a errada. B. A IA responsável considera as implicações sociais e os potenciais efeitos negativos que o sistema pode ter sobre as pessoas. Verdade. Né? Se uma rede social que usa aprendizado de máquina, que usa inteligência artificial, está fazendo as pessoas se matarem, isso é um problema. C. A IA responsável é sinônimo de IA explicável. É errado porque cada uma tem se está errado, isso aqui é o gabarito. Cada uma se refere a uma coisa, né? A IA responsável garante ética e a IA explicável garante a explicação de como o modelo chegou naquela previsão. D. Uma IA pode ser responsável, mas ainda ser opaca e não explicável. Certo, né? Ela toma todos os cuidados com as questões éticas, questões de armazenamento de dados sigilosos, mas é uma rede neural, tá bom? A responsável leva em consideração o ciclo de vida de IA, desde a concepção até a desativação, e sua responsabilidade ética em cada fase. Não vejo nenhum problema nisso. E aí, ó, o que eu penso que pode cair na sua prova, uma questãozinha dessa. A inteligência artificial apoia o desenvolvimento de soluções tecnológicas capazes de realizar atividades similares às capacidades cognitivas humanas. Aí tem um exemplo aqui da plataforma Sinapsis, que é lá do TJ de Rondônia, e vem a pergunta: em soluções de IA, a tecnologia que possui a capacidade de melhorar o desempenho na realização de alguma tarefa por meio da experiência, usando dados de treinamento, qual é o aprendizado de máquina, gente? Aprendizado de máquina é fazer a máquina aprender como o ser humano aprende por meio da experiência, só que na verdade a experiência é representada em dados de treinamento, tá bom? Por isso que o gabarito é a letra E. Motor de inferência de sistemas especialistas são aqueles sistemas de IA especializados em determinado domínio, ponto. Raciocínio automatizado é você automatizar o processo de tomada de decisões lógicas. Compreensão de linguagem natural está dentro de PLN, e a representação do conhecimento usando lógica de primeira ordem é você pegar seu conhecimento e representar com lógica de predicados e tudo mais, tá bom? Foge aqui ao contexto da aula. É isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Me segue lá no Instagram, Vitor_Kessler. Um abraço e até a próxima.